E até entrando nessa questão da fase inflamatória, puxando aqui um gancho, em relação ao corticoide, como é que está essa questão do corticoide? Pronto, o corticoide, viu-se que quanto mais grave a doença COVID ela é, maior o benefício do uso do corticoide. Viu-se que aqueles pacientes mais graves tinham maiores benefícios. Certo. Aqueles menos graves tinham menores benefícios. E aqueles leves tinham um malefício. Mas isso é com a cepa anterior, né? E essa cepa que está mais agressiva? Pelo o estudo que eu vi, ele não diferenciou, pegou só o COVID de maneira geral. Nos protocolos dos hospitais, até o presente momento, ainda está tratando com base, usa corticoide se o paciente necessitar de oxigênio, se o paciente estiver em ventilação mecânica é quando ele é entubado e fica respirando com a ajuda de um ventilador. Ok. Ou então, se o paciente tiver uma dispneia, a dispneia é um cansaço, que seja persistente esse cansaço, ou após o 5º dia da doença. Certo. Dependendo a gente... é porque eu tenho visto alguns protocolos de alguns hospitais que já estão utilizando o corticoide, né? Logo no início dos sintomas, por causa dessas variantes, porque elas são mais agressivas e também aquele tempo de agravamento do quadro clínico, onde o paciente começa com sintomas leves e evolui para o agravamento do quadro clínico, ele tem se encurtado, né? Não sei se você tem visto isso na Paraíba, esse encurtamento desse período que o paciente começa com os sintomas até o agravamento. Isso é uma realidade para vocês? Para a gente aqui ainda não. Mas a nova cepa está mais aí do que aqui, por enquanto, né? Tem aqui ainda alguns casos, mas não tantos. Agora, você começar um corticoide no começo, se você não tiver certeza que é um COVID, você pode sofrer é um risco, porque a gente tem que diferenciar o coronavírus do influenza vírus, o antigo H1N1. Exato. E eu digo antigo, ele ainda está aqui, mas hoje em dia parece que tudo é COVID, aí o pessoal esqueceu do H1N1. O corticoide, ele piora a infecção por H1N1. Ele tem um efeito que acontece tanto no COVID como no influenza vírus, que é o clearance viral. Perfeito. O que é esse clearance viral? Ele aumenta o tempo de infecção. Ótimo. Infelizmente. Ótima informação essa. Muito boa informação. No caso do H1N1, além dele não ter benefício, ele mostra uma piora. Já no caso do coronavírus, foi mostrado que ele tem benefício a partir da fase inflamatória, depois da fase infecciosa, ou quando o paciente tem um sinal de gravidade de origem respiratória, mesmo que seja no começo da doença, seja ele necessitado de oxigênio, seja ele necessitado de uma ventilação mecânica, ou tem um cansaço que persista, aí você inicia corticoide. Você inicia naquele paciente que está pouco sintomático, aquele quadro bem leve, você pode promover um malefício pelo aumento do clearance viral. Viral do influenza H1N1. No COVID também aumenta. No COVID também aumenta. Também, você vai aumentar o tempo da doença. Então, por isso que não é ideal fazer o COVID em pacientes leves na primeira fase. Ótimo, perfeito, muito bom. Então tem que esperar iniciar a fase inflamatória para se iniciar o corticóide. O paciente começa com febre, com proteína C reativa, que é um marcador hematológico aumentado, com VHS aumentado, né? Então você tem que esperar justamente a fase inflamatória. Em relação pelo tempo de doença, só pelo tempo, estando no 6º dia, a partir do 5º dia, a gente, só pela questão tempo de doença, a gente já pode iniciar o corticoide com a função de prevenir um agravamento, já que ele já passou da fase infecciosa. É porque você trabalha em CTI, ou na você fase tá infecciosa, né? Você tá isso, ou na fase infecciosa, se ele tiver um sinal de alarme, se ele tiver necessidade de oxigênio, se ele tiver muito cansado.
Então, pelo tempo de evolução, a gente já poderia iniciar o corticoide de uma forma mais segura, né? Pode. Ok. Mas aqui, pessoal, estou falando isso todo para vocês aqui, mas entendo que não é para vocês se automedicarem em hipótese nenhuma, isso. Tá bom? Aqui é só um bate-papo para que vocês aprendam, para conhecimentos gerais. Vocês sempre precisam buscar o médico de vocês, que o médico de vocês é aquele que vai poder entender o que está realmente acontecendo no seu corpo, tá bom? Eles vão ser os moderadores, os médicos, tá? Os médicos assistentes de vocês. Isso, e tem vários protocolos. Por exemplo, esse que eu falei é o que a gente faz aqui. Passando a fase infecciosa, a gente já pode iniciar o corticoide. Okay. Mas tem lugares que só inicia o corticoide se o paciente cansar ou se ele necessitar de oxigênio. E inicia o corticoide, aqui inicia até 10 dias. Um corticoide de um paciente que está internado e 5 dias um paciente ambulatorial. Mas tem lugares que inicia o corticoide somente pelo tempo que ele necessitar de oxigênio ou que ele estiver cansado. Perfeito. Se com 4 dias ele já não necessitar de oxigênio e não estiver cansado, já faz o desmame desse corticoide. Perfeito, perfeito. Tem lugares que é assim, que 4 dias o desmame seria só para o uso do corticoide. Perfeito. Perfeito. Agora, é importante nós entendermos que essa doença é muito nova ainda, né? E principalmente essas variantes são mais agressivas, como o próprio Aleph falou, né? Se você iniciar se você fizer o corticoide muito no início, você pode aumentar a replicação viral, tanto do coronavírus quanto da gripe, o vírus da gripe, o vírus influenza, H1N1. Você aumenta o clearance, né, o clearance desses vírus. Mas, em contrapartida, nós estamos vivendo uma realidade diferente aqui, né, no Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus também viveu. Ou seja, aquele tempo de evolução da forma leve para a forma grave tem se encurtado muito. O que a gente tem ouvido aqui dos colegas relatarem é que em 2 dias, em 48 horas, o paciente já começa a dar sintomas de gravidade. Então, se vocês por acaso têm algum médico que está iniciando o corticoide para vocês precocemente, é porque o comportamento do coronavírus ele está mudando, coisa que o Aleph não está vendo lá na Paraíba, no interior da Paraíba. Tá? Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, então pode ser que algum médico tenha iniciado muito precocemente o corticoide para vocês, justamente por causa do comportamento dessas novas cepas.